Todos, espero que todos estejam com a santa paz de Deus, que estejam felizes, estejam trabalhando. E aqui estamos para mais uma live, onde nós vamos hoje aqui conversarmos sobre a saúde emocional do líder, a saúde emocional do presbitério, ou seja, aquele que atua na seara do Senhor, aquele que faz a obra de Deus, como que ele deve fazer, como que ele deve se portar, para que ele possa entender como que ele funciona, quais são os comportamentos que são esperados pela Irmandade e que ele também precisa ter esse conhecimento. Nós vamos ter hoje um convidado especial, muito especial, é o pastor João Barbosa. Ele é lá de São Paulo e ele faz um trabalho maravilhoso de treinamento de líderes. Ele vai falar sobre o trabalho dele, ele vai se apresentar, mas esperamos que essa live seja abençoada e que ela realmente possa nos ajudar naquilo que nós nos propomos fazer, ou seja, trabalhar na obra do Senhor, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho. Então, hoje nós teremos esta conversa com o nosso amigo, com o nosso pastor João Barbosa. Já vou chamar ele aqui para que nós possamos estar juntos. Deixa eu fazer aqui o convite para ele, para o João Barbosa. Um minutinho. Já vamos convidá-lo. Aqui já é o pastor João Barbosa. E logo ele estará aqui conosco. Opa, maravilha! Paz de Deus, Deus. irmão, Amém. como que está? Amém. Tudo bem, pastor João Barbosa de Taboão da Serra? Taboão da Serra é onde eu cuido da igreja, mas eu moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. São Bernardo do Campo? É onde eu moro. Amanhã eu vou estar em Santo André. Eu Oh, preciso estar lá na casa dos filhos e tem um trabalho aí na região de Ribeirão Pires. que Eu legal, atendo aí na região, pastor. que legal. Prazer grande poder estar com o senhor aqui. Maravilha, estou muito feliz. Eu já falei um pouco, tá? Eu sei que o senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, do Belém. Aqui na minha cidade, comentei que ia fazer a live com o senhor. Vários pastores falaram: rapaz, você achou o João Barbosa? Brincadeira, ele é meu amigo. O pastor Salles, aqui de Dracena, outros pastores aqui da região ficaram contentes. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. Eu já falei muito do seu trabalho de treinamento de líderes, e o senhor faz um trabalho maravilhoso. O que me atraiu, me chamou a atenção, foi o seu conteúdo, tá? Então, eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho que o senhor faz nas redes sociais em prol do Evangelho e do treinamento de líderes. Pastor João Barbosa, pode se apresentar. Paz do Senhor a todos, uma alegria estar com vocês aqui. Eu sou o pastor João Barbosa da Silva, moro em São Paulo, capital. Fui missionário por quase 6 anos fora do país, na Argentina, e fui pastor em algumas regiões do Brasil, né? São Paulo, capital, Fernandópolis, Poços de Caldas. Estou em São Paulo de volta há 10 anos e trabalho cuidando de pessoas. Muitos anos Deus me chamou quando era muito jovem e quando me casei com 28 anos, eu senti o desejo profundo de me dedicar totalmente ao reino de Deus e coloquei a minha vida à disposição da obra. Hoje sou pastor em Taboão da Serra, auxiliando o pastor José Wellington, cuidando hoje de umas 5.000 pessoas na região de Taboão da Serra. E na internet eu percebi a grande necessidade, Rubens, de trazer a liderança a vivenciar o evangelho na prática e não na teoria. E aí nós lançamos um curso online, hospedado na Hotmart, chamado Ministério na Prática. Por quê? Muita gente está envolvido no ministério, mas está se perdendo na família, se perdendo na vida econômica, se perdendo na comunhão com Deus, porque é muito envolvente a obra de Deus, mas se você só tiver teoria e perder a comunhão com os céus, você vai se distanciar daquilo que é sagrado. E sendo assim, nós lutamos muito para criar um treinamento para a liderança vivenciar esta comunhão com Deus integral,
para poder ainda continuar ouvindo os céus, porque uma coisa que parece estranha é que ancião, diácono, cooperador, pastor, presbítero, líderes religiosos que estão envolvidos com o reino de Deus, muitas vezes fica tão institucional, cuidando só daquele nome que é a placa da igreja, e perde o contato com os céus, e aí nós temos sérios problemas emocionais, financeiros e principalmente familiares. E nessa minha visão, nessa minha percepção dessa situação, eu tomei a decisão de dedicar um pouco do meu tempo para transferir a minha experiência para aqueles que querem aprender a viver o ministério na prática. Sou o pastor João, à disposição do senhor. Pastor, foi justamente esse conteúdo que me chamou a atenção, porque eu sou psicólogo, certo? Sou diácono na congregação cristã, e faço esse trabalho de atender vários irmãos no Brasil inteiro e no exterior, atendo pastores, anciãos, diáconos, cooperadores e a irmandade em geral, né? Mas eu percebo no ministério uma carência muito grande deste material qual o senhor disponibiliza e aquilo que eu trabalho também. Ou seja, o pastor, além de fazer a obra do Senhor, que é maravilhoso, mas ele tem esse cuidado, igual o senhor acabou de dizer, dele não se perder. Ou seja, que ele tem a família, que ele tem a sua vida financeira, que ele tem também, nesse cuidado com a obra de Deus, lembrar que ele trata com pessoas, né? Trata com irmãos com diferentes níveis de conhecimento teológico, de conhecimento da área emocional. Então, as nossas palavras, às vezes, podem machucar, pode agredir. E eu tenho visto, pastor João Barbosa, não só em várias denominações, não vamos colocar aqui, não vamos falar aqui de placa de igreja, vamos falar aqui daqueles que trabalham na obra, né? Em todos os ministérios, eu tenho visto sofrimento na parte de resolucionar conflitos, de administrar. Às vezes um pastor, às vezes um obreiro todos estão na mesma direção, no mesmo intento, mas a maneira como um expõe, um fala, às vezes machuca tanto, pastor João, que eu já vi em várias denominações, não é exclusividade de uma, tá? São em várias. Rapaz, eu vou te falar um negócio que você vai assustar. Eu acho que você vai assustar. Da pessoa ir participar, às vezes, de uma reunião, de um congresso, assim, de discutir algum tema relacionado ao trabalho pastoral. E a pessoa ir tão tenso para a reunião que, às vezes, tomar, às vezes, um suco de maracujá, às vezes até algum remedinho, porque ele fala assim, eu tenho que estar preparado, porque às vezes há umas conversas tão pesadas e uns atritos, e eu preciso ficar quieto, e eu sei que vai me machucar. E olha só, pastor, a pessoa às vezes toma até alguma medicação para não estressar durante uma reunião. E olha, quando deveria ser, na minha opinião, totalmente o contrário. Hoje estou indo para uma reunião com o pastor João Barbosa e a equipe dele, onde nós vamos traçar metas, planos, objetivos, para a gente fazer uma campanha, melhorar algo para o reino de Deus. Quer dizer, eu ir feliz para essa reunião, não com medo. O que o senhor acha sobre isso? É assustador essa realidade, e é realmente uma realidade. Eu trabalho num simpósio que eu estou levando para o Brasil com o tema psiquiatria, psicologia e Bíblia. E estou levando um médico psiquiatra, um amigo meu que é médico psiquiatra, um psicólogo e eu, levando as pessoas à junção de ciência e Bíblia. Mas me assustou a saber a tensão ministerial que o senhor está colocando aí, que está levando obreiros à síndrome do pânico, a depressões profundas, a uma desestruturação emocional gigantesca. Vou contar para o senhor uma experiência que me assustou. Um jovem amigo, pastor, com menos de 40 anos, que recebeu uma repreensão tão dura, um atendimento tão mal criado, tão deselegante do seu líder,
que ele me ligou, conversou comigo 1 hora e pouco em lágrimas, pensando em suicídio. Um pastor, líder, pentecostal, batizado com o Espírito Santo, envolvido no reino de Deus, e com uma repreensão tão pesada da sua liderança, ele comentando comigo que preferia destruir a sua vida, jogar o carro dele na frente de um caminhão. Quando eu ouvi aquilo, Rubens, me assustou de tal maneira, não simplesmente por estar ouvindo ele naquele momento de crise que eu pude ajudá-lo. É que isso está acontecendo no Brasil inteiro, em todas as Sim, denominações. Está construindo-se sim, uma pressão ministerial tão grande que está fugindo do que é cristianismo. O lugar de paz, de gozo. Paulo escreve a Epístola da Alegria em prisões. Não é o problema financeiro, não é o problema político do país, não é as coisas externas que estão afetando os meus irmãos, mas interno. Nós, algum lugar aí, nossa liderança está se perdendo e isso está começando a se tornar comum. É muito triste. E o senhor, trabalhando com liderança, deve perceber isso. Eu também percebo. E esse testemunho aí do tomar o suquinho de maracujá, eu não conhecia, mas é uma boa estratégia. eu estou falando suquinho de maracujá para ser cômico, para a gente rir um pouquinho, tá? Mas, na verdade, não é só isso que estão tomando, tá? Eu já ouvi É mais de um Rivotril. irmão. É isso aí. Pega um remedinho emprestado, toma metade para poder ir na reunião. É engraçado, mas é trágico ao mesmo tempo. Não, não, É é, trágico. é Eu muito deveria trágico. sair, eu deveria sair da casa feliz, porque eu estou indo participar, sabe assim, da organização, de se preparar para uma campanha, para uma coisa bonita. Não eu ter medo de ir na reunião. Agora, o que eu tenho visto muitas vezes, pastor, agora eu vou falar do meu lado profissional, é que é esse que coloca esse terrorismo, que coloca esse medo nos outros, muitas vezes é em função do ambiente que ele foi criado, ou seja, colocar o terrorismo para ele também, do jeito que trataram ele, ele também trata os outros, né? Tem um componente também hereditário, já é de família, família de sangue quente, de falar assim, não, aqui é doutrina, aqui tem que ser duro mesmo, né? Tem o componente hereditário, tem a história de vida, mas também tem muito estresse, tem muita doença emocional no meio, tem muito líder, presidente, pastor, ancião, que tem pânico, tem um transtorno bipolar, tem algo que ele mesmo desconhece. E alguns já me procuraram com o seguinte discurso: olha, eu sei que eu estou fazendo o melhor, eu tenho boa vontade na obra de Deus, mas às vezes eu percebo que nas reuniões eu me perco. Ou seja, eu quero falar A e parece que sai B e C. As pessoas não me entendem. E aí acaba provocando um atrito, uma confusão. Aí nós vamos fazer um protocolo, vamos atender, vamos investigar. Essa pessoa tem uma impulsividade, pastor João, muito forte. Ele não consegue pensar e esperar um pouquinho, respirar. Ele já pensa e já solta. Se nós não tivermos esse autocontrole, realmente nós vamos errar. Todos nós erramos, mas nós vamos errar muito mais ainda. E quem está na frente do povo tem mais um detalhe perigoso: ninguém repreende ele, ninguém tem coragem. Então, tudo que ele fala, nós somos ensinados, somos um povo obediente, né? A maioria fala amém. Então, ele acha que tudo está correto e não está. Ele está batendo demais. E quando faz um tratamento, faz uma terapia, chega à conclusão que realmente esse comportamento dele é disfuncional, aí nós vamos na medicação, mas não no Rivotril, vamos numa outra medicação específica, que é para tratamento. Aí sabe o que eu ouço, pastor? Da pessoa fala assim: rapaz, não é que esse negocinho funciona mesmo? Eu estou conseguindo pensar um pouco mais antes de falar. E talvez aqui está, Rubens, o grande segredo. A liderança, os obreiros,
precisam tomar duas decisões. Primeiro, reconhecer o seu estado emocional. Eu não estou bem, não estou dormindo direito, não estou tendo paciência com meus... Não estou tendo esse diagnóstico pessoal é o primeiro passo para buscar tratamento. Porque se eu começo a ter dia, se eu começo a ter refluxo, eu vou começar a pensar, será que é o café? Será que é o refrigerante? Será que... Esse autodiagnóstico vai me ajudar a buscar ajuda. Então, quem está conosco aqui conectado, eu te dou um conselho de homem de Deus. Se você entender que a sua mente começou a ficar perturbada, as reuniões te perturbam, o dia a dia está muito tenso, você não está em paz consigo mesmo, o primeiro caminho é um autodiagnóstico de você perceber que não está bem e, em seguida, procurar ajuda. Porque um psicólogo, um próprio ancião, um próprio pastor, você sentar com ele e pedir ajuda. Porque quem não é pastoreado, quem não é cuidado, sozinho é muito complicado. Segundo ponto é descanso. Nós estamos vivendo uma pressão emocional no país muito grande. Nós saímos agora de 2 anos de uma pandemia que destruiu vidas, destruiu economia, arrebentou com planos, com projetos. E, de forma imperceptível, consciente ou inconsciente, muita gente está muito tenso. E essa angústia da alma, que é muitas vezes imperceptível para o líder religioso, porque ele acha que ele é um super-homem, pode levar ele a tomar decisões que vai machucar muita gente e principalmente quem está perto dele. Então, o grande segredo é, primeiro, autoanálise, como eu estou. Segundo, parar para pensar se você está cansado. Se o senhor me permite, Rubens, eu queria ler um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no versículo de número 39. Vamos ler o 38 e o 39. Atos 15, 38 e 39 está escrito assim, ó. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chifre. Esta palavra, no português, verso 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, me assustou, Clóvis. Por que me assustou, Rubens? Porque eu estou falando do apóstolo Paulo e de Barnabé, os dois grandes líderes da igreja cristã. Perfeito. Extremamente cansados pela carga emocional vivida, pelo trabalho vivido, pela intensidade do que estavam fazendo, não tiveram estrutura emocional para resolver um problema simples. E a Bíblia faz questão de afirmar que houve tal contenda entre eles. Resumo, na minha opinião, Rubens, o problema é milenar. Não é do século 22, não, do século 21. Ô, pastor, será que isso aí, será que esse problema, né, não é para nós lembrarmos que, apesar de nós fazermos a obra de Deus, somos homens falhos, errantes, que se esforçam, mas somos homens. Agora, às vezes, a pessoa, devido assim, o bom desejo, em falta de um autoconhecimento, eu diria também até uma mentoria espiritual, que é o que o irmão faz também, para ele entender que aquela posição que Deus colocou ali não quer dizer uma superioridade, uma imunidade a doenças emocionais. Porque dá a impressão, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, que é uma covardia, que é uma fraqueza, um homem do ministério admitir que chegou a um ponto que ele não consegue resolver na parte emocional. E ele tanto não procura ajuda para si, como às vezes ele fala para a própria igreja, que não é para procurar, que tem que resolver em oração, tem que resolver ali mesmo, e aí priva a Irmandade também de procurar ajuda. Então, nós precisamos entender assim, que tem vários tipos de teologias, né, que às vezes a gente não concorda muito em algumas linhas, né, de teologia. Mas eu gosto de dizer que tem uma teologia da superioridade emocional. Ou seja,
aquele que está colocado no alto cargo, ele se acha imune a doenças psicológicas. Ele acha imune. E ele acha que algum cargo ali, vizinho dele, procurou ajuda, já até fala até uma besteira. Mas eu vou repetir aqui porque eu tenho ouvido. Ah, o irmão Rubens está indo no psicólogo. Ele é meio doido mesmo. Ah, o irmão fulano, ele tá indo no psiquiatra. É que ele tinha um jeito assim meio, sabe assim, mas também ele não ora muito, ele congrega pouco, ele não é muito certo mesmo. Quer dizer, ao invés de falar assim que a pessoa está procurando ajuda, meio que incentivar, critica. Aí como que eu, sendo do ministério, como que eu vou ter coragem de me abrir com o meu pastor e falar assim, olha, eu não estou legal, eu não estou bem. E aí entra uma coisa muito importante, Rubens. No capítulo 15, quando eu leio de Atos dos Apóstolos, nós temos prova clara que homem mais espiritual do que o apóstolo Paulo, você vai encontrar poucos na história humana. Um homem que foi ao terceiro céu, um homem que Jesus mesmo falou com ele. A intimidade de Paulo com Deus é incontestável, a maneira dele viver o seu ministério. Verdade. 2, o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel e era um homem extremamente profundo em conhecimento bíblico. Ele tinha um conhecimento das escrituras, tanto é que é o grande doutrinador da igreja, o apóstolo Paulo. Paulo era poliglota, falava 4 idiomas pelo menos, cidadão romano, uma cultura acadêmica lá em cima. Ele não era Pedro, o indouto. Ele não era um homem simples. Era um homem extremamente conhecedor das escrituras, extremamente conhecedor da sua cultura e da sua estrutura que ele vivia, e também um homem extremamente espiritual. Ainda assim, ele perde o controle. E diz a Bíblia claramente que houve entre eles tal contenda. Isso aqui é um alerta para toda a liderança que está conosco agora nessa live, de entender que não tem super-homem. Não tem um homem imbatível, não tem homem que não seja vulnerável. As nossas emoções, doutor, é muito, muito fácil ser afetada. Um problema financeiro, um problema conjugal, um problema físico, que pode me causar um problema emocional. Para mim, Rubens, o grande segredo está em nós, nessa live, nesse momento que nós estamos conversando, eu e você, que é um acadêmico da área de doenças mentais, eu sou um pastor simples, mas tento estudar um pouquinho a respeito. Eu acho que o grande segredo está aqui. Pôr a mãozinha assim, ó, fazer o número 3 e separar corpo, alma e espírito. E aí fazer uma autoanálise. Estou bem fisicamente? Estou bem. Faz o exame de sangue, faz os exames necessários, estou legal. Estou bem emocionalmente? Quem vai fazer essa análise para mim? Um psicólogo seria o caminho. De preferência, um psicólogo cristão. Se você tem vergonha, você que está me ouvindo, vai escondido. Não conta para ninguém. Mas procura um psicólogo cristão e conte os seus dilemas emocionais, conte os seus dilemas pessoais. Ou, se você está bem emocionalmente, está bem fisicamente, há um terceiro problema, que pode ser espiritual. Talvez você não está orando mais, você não está conseguindo jejuar, você já não tem mais prazer de ler a Bíblia, você não sente mais satisfação em estar no púlpito, você não sente mais gozo em cuidar da igreja. A hora de ir para a igreja é uma carga, a hora de entregar uma mensagem você não tem segurança se veio dos céus ou é da sua mente. Pode ser um problema espiritual. Procure o seu líder, sim, abra o coração, mas separe. Seu problema é físico, seu problema é emocional ou seu problema é espiritual. Se eu entender aonde está a causa do problema, é mais fácil tratar. E o grande mistério para mim aqui, Rubens, é que misturou. O pessoal está misturando o mundo espiritual com o mundo natural e fazendo uma salada. E às vezes o cara realmente está meio com problemas clínicos, mentais ou físicos, está extremamente cansado, está afetando a sua mente, que vai lhe afetar espiritualmente. E se ele não separar, não fizer o número 3 aqui, ó, ele vai ter problemas pessoais, vai ter problemas familiares e vai causar problema para a sua comunidade onde ele lidera. Essa é a minha impressão. Com certeza. Então, todos que estão conosco aqui, Deus está te dando condições. Aqui é uma voz de Deus. O Senhor está usando essa live para orientar alguns daqueles que estão conosco, para entender
é possível viver feliz, independente da crise que você está vivendo. Você pode estar passando por o maior problema econômico da sua vida, o maior problema pessoal na sua família, um filho que foi para as drogas, a mulher que não te entende, mas se você estiver bem, mentalmente, espiritualmente e fisicamente, você se torna um grande herói. Você ser forte. E lembre-se, o apóstolo Paulo chegou um momento que não segurou a onda. O senhor falando aí me relembra, vamos pontuar, né? Tessalonicenses 5:23. Muitas vezes alguém diz assim, que fazer atividade física, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, fazer terapia, é muita vaidade, está cuidando da carne e está deixando o espírito. Tessalonicenses 5:23 diz assim: mantenham-se irrepreensíveis para a volta de Cristo, em alma, corpo e espírito. Quer dizer, o que é manter-se irrepreensível, pastor? É você não sofrer repreensão porque você não cuidou direito da alma, do corpo e do espírito. Se o meu corpo não está sendo bem cuidado, como que eu vou trabalhar em 3 dias de campanha? Como que eu vou fazer a obra do Senhor? Como que eu vou ter saúde física para cuidar do trabalho? Agora, na parte emocional, que seria a parte da alma, as nossas emoções, se eu não me entendo, pastor João, eu faço comportamentos, eu tenho atitudes que às vezes, vou até ser mais duro, viu? Porque essa live aqui é para nós, para a gente entender e ajudar alguém que está passando por alguma situação e falarmos do tema, né? Às vezes, o líder, no seu comportamento, ele acaba não sendo coerente. Ele prega uma coisa, ele fala do amor de Deus, ele fala da humildade, mas pela sua falta de controle, às vezes, não por vontade própria, mas ele acaba sendo incoerente, porque lá no púlpito uma palavra maravilhosa, equilibrado, até um certo... né? Mas na sua vida, ele acaba falando muito pesado com as pessoas. Ele não consegue, porque ele, na parte das emoções, há um descontrole. Então, nós precisamos olhar sempre que somos seres humanos, né? Lembrando também, por exemplo, que aquele que é muito citado nas congregações, né? Elias, né? Elias era o homem, o profeta que realizou, assim, façanhas em nome do Senhor, né? Mas no mesmo dia que ele realizou uma façanha de destruir os profetas, caiu fogo do céu, uma palavra de ameaça caiu no coração dele e ele desabou. Quer dizer, ele criou uma expectativa, uma ansiedade, um pensamento bom, né? De que, assim, depois dessa obra que Deus operou, agora essa nação vai mudar, vai haver arrependimento, vai ter uma mudança. Não mudou nada no coração de Jezabel. Pelo contrário, ela falou assim, ó, amanhã, nessa hora, espera que você vai estar morto. Quer dizer, aí veio a depressão, a tristeza, e ele se isolou. Por quê? É o lado humano, é o lado que nós temos que reconhecer que nós não somos nada. É como o senhor sempre diz, nós somos apenas o instrumento, né? Nós levamos a mensagem, né? Mas nós não somos. Nós estamos ali, mas nós não somos. Então precisamos separar esse lado. E é tão forte isso que quando eu analiso o texto de Elias, eu imagino que ele estava esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente e esgotado espiritualmente. Porque ele usou toda a sua força física, toda a sua força emocional e tudo que ele tinha de comunhão. E nesse esgotamento, nessa canseira, é muito fácil você ser abalado. Porque quando você está extremamente cansado, você se torna extremamente frágil. E muitos líderes estão com problemas no casamento, problemas financeiros e com problema na igreja. E essa carga acaba levando ele a tomar decisões extremamente erradas, que talvez uma oração de Elias tinha resolvido o problema de Jezabel. Mas ele não tem mais forças físicas, não tem mais forças emocionais, não tem mais estrutura espiritual para resistir. O senhor leu qual o texto?
De Tessalonicenses? Para o pessoal escrever aqui. Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso. Vamos lá. Eu vou pedir, então, para quem está nos acompanhando aqui, escreva primeiro aí para mim, 1 Tessalonicenses 5:23. Por que eu quero que você escreva? Se você escrever, você vai depois ler, porque você só está ouvindo. Mas escreva, para que você entenda que o que está trazendo aqui o Dr. Rubens é algo muito claro. Tem que estar corpo, alma e espírito bem. Cuidar bem. Se você não cuidar dos três, alguma coisa vai dar errado. 1 Tessalonicenses, quem vai escrever o primeiro aí para nós falarmos o seu nome? 5:23. É isso? É isso aí. Vamos ver quem escreve o primeiro para nós aí. Essa live vai ficar salva, Dr. Rubens? Vai. Vai ficar salva, né? Então, quem quiser assistir, que não estiver assistindo agora, ou quiser mandar para alguém, pode mandar depois, né? Sim, vai ficar salva. E já vai lembrando aí que é para quem já estiver gostando, tiver interesse, já ativa o aviãozinho e já manda para mais alguém assistir conosco. Nós vamos ficar aqui mais uns 20 minutos, mais ou menos. Você vai ficar mais 20 minutos aqui? A irmã Bárbara já mandou aqui 1 Tessalonicenses 5:23. O pastor José também já mandou. A Cris Milene mandou também 1 Tessalonicenses. Eu quero a participação de vocês. Irmão Rubens, quem quiser acompanhar o senhor, qual é o endereço para ele acompanhar? É Rubens Neves. Bom, quem Rubens me acompanha Neves, aqui no Instagram e quiser acompanhar... É o Instagram. Diga, desculpa. E no YouTube também, tem o canal. Rubens Neves, psicólogo. Rubens Neves, psicólogo. É escrever inteirinho Rubens Neves, psicólogo, que vai sair nos 3 canais, né? Instagram, Facebook e YouTube. Isso. Ou não tem Face? Os 3. Que legal. Então, quem quiser acompanhar o irmão Rubens, você vai ter conselhos de psicologia, vai ter conselhos bíblicos, vai ter uma orientação, porque eu acompanhei aqui o Rubens, ele tem tido muito conteúdo para ajudar você e a sua família. Talvez aí vai ter orientações que vai te ajudar. Quem não me acompanha aqui, é só colocar o meu nome, João Barbosa, e na frente a palavra pastor, e você vai ter conselhos ministeriais também. Muita gente participando, estou feliz. É a hora de vocês compartilharem, porque essa live pode ajudar muita gente, talvez até o seu líder. Maravilha. Um ponto que eu gostaria que o senhor comentasse também, o pastor João, o líder, ele tem aquela tendência, aquele desejo de fazer tudo bem feito, e ele acaba sendo assim, achando que ele tem que ser perfeito, e acaba desenvolvendo um certo perfeccionismo. O perfeccionismo, para nós que atendemos na clínica, ele é meio caminho andado para uma depressão. Por quê? Você vai se cobrar demais e vai chegar um momento que você vai falhar. E aí você vai se cobrar demais. E olha como que a palavra de Deus, ela é perfeita, sempre. A ciência é boa, o conhecimento precisamos, a teologia, mas dentro da palavra de Deus, nós vamos procurando ali, e eu achei ali em 7,16 de Eclesiastes, que diz assim: não sejais demasiadamente justo ou demasiadamente sábios, porque senão destruirias a ti mesmo. Parece uma incoerência, né? Você falar que não pode ser sábio demais e nem ser justo demais. Por quê? Vai ter uma cobrança tão grande. E o profeta responde qual que é o motivo. Porque você vai destruir a você mesmo. Só que eu digo mais longe. Vai destruir a você mesmo e a quem está perto de você. Porque você vai exigir um padrão que é impossível de alcançar. Você não vai ter aquilo que Jesus tinha muito. Flexibilidade, amor, empatia. Jesus, ele usava a lei, usava tudo que tinha ali no papel, mas depois ele falava assim: onde é o espaço para o amor? Onde é o espaço aqui para o perdão? Então, nós temos que ter a flexibilidade cognitiva. Quer dizer, a flexibilidade para que nós podemos, assim, entender o outro, uma empatia. Queria que o senhor comentasse sobre isso aí, sobre não ser demasiadamente justo ou demasiadamente sábio. É uma palavra muito interessante, porque a maioria dos nossos líderes, eles querem, como eu disse aqui no início, serem super-homens. Eles querem ser o intocável, o que nunca vai errar. Ele quer trazer uma
aparência para os seus liderados, para a sua igreja, para a sua comunidade, como dizem nossos irmãos da congregação, para a irmandade, de que ele é invulnerável, que ele não toca. Mas, na verdade, o que a maioria não transmite é: ele tem vida sexual, porque ele é casado e tem vida sexual, ele tem problemas financeiros, porque ele vive no planeta Terra e num país como o nosso, ele tem problema com os filhos, porque qualquer um que cria filhos vai ter o problema da adolescência, vai ter o problema da estruturação, mas a imagem que ele transfere é desse super-homem, esse homem que realmente está com os céus. E o que é lindo na Bíblia, Dr. Rubens, que eu acho maravilhoso, é quando a Bíblia mostra claramente que o grande rei Davi errou, esse grande erro de Paulo, o grande erro de Pedro. A Bíblia não faz questão de esconder a humanidade, a fragilidade humana. Eu acho lindo Deus não tratar os seus profetas como heróis fora da normalidade. Mas a Bíblia faz questão de retratar a falha de Moisés, um assassino, Davi, um assassino. A Bíblia não tem problema nenhum de dizer: os meus heróis são frágeis, eles também erram. Então, quando o senhor me faz essa colocação, o Paulo Pereira chegou, Deus abençoe, a Irmandade chegando aqui, que bom. É muito interessante nós entendermos uma só palavra: moderação. Se os nossos líderes não aprenderem a moderação, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, mas é no meio que está a cruz, se nós nos colocarmos no meio, entendermos que somos frágeis, mas somos temente a Deus, entendermos que a nossa família é comum, que os nossos filhos não são diferentes dos filhos dos outros, vai facilitar muito as nossas emoções e vai nos dar condições de lidar conosco mesmo e lidar com o nosso próximo. Por quê? Quando eu me sinto super-homem, quando eu me sinto intocável, eu quero que todos também sejam. E não vai ser assim. A Irmandade erra, a Irmandade toma decisões falhas, mas aí entra a misericórdia, o amor. Entra aí a compaixão. Isso é cristianismo. Compreender as falhas humanas. E eu vou ler um versículo para o senhor, e eu creio que esse versículo vai marcar a história de quem está conosco na live aqui. Nós já estamos, graças a Deus, sentindo a presença de Deus. Mas eu vi um texto bíblico e eu queria que o senhor marcasse Filipenses, capítulo de número 4, no versículo de número 11, o apóstolo Paulo escreve assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Lindo, senhor. Quando ele usa essa expressão, doutor Rubens, é lindo. Por que ele coloca já aprendi? Sabe qual foi a minha pergunta? Ele não sabia. Ele não sabia. Eu já aprendi. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então é muito importante você entender isso, ter humildade para dizer: você precisa aprender. O apóstolo Paulo não tem problema nenhum de dizer: já aprendi a contentar-me com tudo. Maravilhoso. Nessa colocação que o senhor colocou agora há pouco, eu lembrei de uma live. Estou assistindo suas lives, tá? Ah, que legal. Uma live sua que eu assisti, o senhor fez com o pastor Júlio Vertúlio. Lembra dele? Pastor Júlio Vertúlio fez uma colocação que eu achei muito, muito bacana. E eu vejo dentro do contexto da terapia. Ele diz assim, que Moisés ficou 40 anos sendo um radical, se preparando, aprendendo, tendo conhecimento técnico, todo o conhecimento do reino, Moisés. Depois ele ficou 40 anos no deserto, conhecendo o outro lado, a parte espiritual, a parte emocional, ele pegando esse equilíbrio, para depois, nos outros 40 anos, ele exercer. Ou seja, houve uma junção aí do que ele usou da parte técnica, a parte de conhecimento que ele adquiriu no Egito, mais os 40 anos que o Senhor preparou ele no deserto, do conhecimento espiritual, do amor, da revelação, do entendimento, para que depois ele pudesse ter esse equilíbrio. Isso aí, irmão, é perfeito. Por quê? Nós temos que ver que não é o meu conhecimento, não é os livros que estão aqui atrás, não é a estrutura técnica que vai nos fazer herdar o reino de Deus, ser melhores. Não é isso. Esse conhecimento técnico, esse conhecimento estrutural é necessário. Mas se eu não tiver
o amor, a compaixão, a revelação, a oração, para, junto com isso, aí sim, nós vamos fazer a obra de Deus com equilíbrio, com flexibilidade, com amor. Porque aí eu não vou ficar confiando na capacidade técnica. Se eu depositar toda a confiança no conhecimento, eu vou até ser um pouco soberbo, não é, pastor? Olha, eu sei grego, eu sei tantas coisas, eu sei tantas línguas, o pastor João não sabe, ele não entende, ele não tem o conhecimento. Ou seja, eu preciso agregar as duas coisas. Eu preciso ter a humildade de saber que sem Deus nós não somos nada. Sem a revelação, se não for do alto enviado, se não fizer igual o irmão falou, um ponto que me chamou a atenção para seguir o irmão. Quando o irmão falou aqueles quatro atitudes para se dedicar mais na obra de Deus durante o dia, dividir em 4 pontos. É o método 4x1. Achei maravilhoso. Fala um pouco sobre ele, porque isso aí é a aparência de técnica, mas não é. É um caminho para nós procurarmos a Deus, porque eu tenho que saber que não adianta eu ter o conhecimento se não tiver a consagração. Explica o 4x1 para eles, achei magnífico. Vamos lá. Pegando aqui um gancho no que o senhor está dizendo, quem está conosco, a nossa liderança, os 2 caminhos são extremamente importantes. Se eu buscar todo o meu conhecimento técnico e firmar-me nele, eu vou me tornar um homem extremamente seco e natural. Mas, do outro lado, se eu abandonar o conhecimento técnico e buscar só o espiritual, eu vou me tornar fanático e sem base. Então, muitos líderes estão esquecendo que não basta ser só espiritual. Você vai pegar Moisés, que o senhor citou, conhecimento acadêmico. Paulo, conhecimento acadêmico. O próprio Cristo vai ensinar os seus apóstolos os caminhos primeiro para depois trabalhar. E tem muita gente que só quer o espiritual e abandona o conhecimento. E isso acaba levando você a se tornar uma pessoa radical. O método 4x1 foi um momento que eu descobri, doutor, que eu estava envolvido no reino, inteiramente dedicado ao reino, mas estava com pouco acesso à sala do rei. Sabe, aquele soldado, aquele trabalhador que está no reino de Davi e levanta às 4 da manhã, já vai abrir o portão, já vai limpar, ele está cuidando do reino, mas ele não tem acesso à sala do trono. Ele não entra na sala do trono. E isso me preocupou demais, porque no reino de Deus tem muita gente envolvida com a obra, cuidando da obra, mas já não tem mais contato com o rei, de entrar e ter intimidade com ele na sala do trono. Nesse momento eu descobri que se eu não parasse e colocasse técnica, eu teria dias que eu não oraria, teria dias que eu não ficaria de joelho. Por quê? Muita correria, muita coisa para fazer. E aí eu criei o método 4x1, que é separar 24 horas em 4 períodos de 6. Madrugada, manhã, tarde e noite. Então, no mínimo, 15 minutos de joelho cada período. Por quê? Na madrugada, no silêncio, no meu momento emocional de descanso, eu estou com Deus. Quando eu levanto pela manhã, antes de trabalhar, pedir o cuidado de Deus para aquele dia, para aquilo que eu vou fazer, para me manter essa comunhão e estar ligado no céu. À tarde, eu já tenho que pedir perdão por alguma coisa que eu fiz de manhã. Ou agradecer por alguma coisa. Ou dizer, Deus, eu preciso de ajuda nessa tarde. E à noite, uma reflexão do dia para mim poder colocar diante de Deus a minha gratidão, o meu louvor e também me reconectar comigo mesmo. Não deveria ter feito, deveria fazer. Então, o método 4x1, eu desafiei alguns irmãos a orar 5 minutos. 5 de joelho. 5. Como assim 5 minutos, pastor? Mas de relógio, soltar o cronômetro, dobrar o joelho e passar 5 minutos na presença de Deus, pelo menos. Mas se eu fizer isso 4 vezes ao dia, vai me dar 20 minutos de oração, mas principalmente vai me conectar com o céu na manhã, na tarde, na noite e na madrugada. E se eu estiver conectado com os céus, eu me torno um ser humano melhor, eu me torno uma pessoa mais coerente, eu me torno uma pessoa com mais orientação dos céus. E tem mudado a vida de muita gente, inclusive líderes, que descobriram também que eram bons teólogos, mas não tinham comunhão com os céus. Eu achei assim espetacular, porque realmente
o próprio trabalho na obra, né, pastor? Faz com que a pessoa fique fazendo muitas coisas. E, às vezes, o tempo, o que a gente mais ouve, eu não tenho tempo. E esse não tenho tempo, ele pegou todos, inclusive o ministério. Eu não tenho tempo. Deixa eu fazer Então, nesse método 4 por 1 é perfeito. fazer uma intervenção aqui. Eu aprendi há muito tempo atrás o seguinte, doutor, eu quero que o senhor coloque isso aí nos seus estudos. Se o dia precisasse de mais de 24 horas, Deus tinha feito o dia com 32, com 40. Quem fez o dia com 24 horas é perfeito. 24 horas. Você tem 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e ainda sobra 8 horas. É só coordenar que o tempo é igual para todo mundo. Tem cara que faz faculdade, faz mestrado, trabalha fora, cuida da igreja, tem negócio, tem família e está tudo coordenado. O problema não é as 24 horas. O problema é a agenda. Eu estou aqui com o senhor agora e estou focado em ti. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, eu não estou preocupado com o que vai acontecer à tarde. O meu foco é o Dr. Rubens. Nós vamos falar para a liderança. Então, eu reservei na minha agenda um horário. Qual horário? Sexta-feira. E aqui, nesse período que eu estou com o senhor, eu estou focado. O grande problema é misturar tudo e querer fazer tudo junto. Então, o ancião, ele tem que ter o seu trabalho secular, ele levanta de manhã, tem que correr na empresa, correr no trabalho e tal. Está chegando a hora de ir para o culto. Está chegando na hora de... A Irmandade está chegando. Então, ele chega ali atarefado. Ele não se coordena no tempo, porque se o dia precisasse de mais de 24 horas, Deus tinha feito o dia com mais horas. Uma coisa que eu aprendi num treinamento que eu fiz há uns anos atrás, nos meus treinamentos, eu sempre costumo relembrar isso aí, e na terapia também, é o seguinte: se você não tiver uma agenda, você vai virar a agenda de alguém. Uau, boa. Olha só. Pode escrever? Se você não tiver... Pode escrever aí, anota aí. Repete. Se você não tem uma agenda, você vai virar a agenda de alguém. E isso é muito forte, porque nessa agenda eu tenho que anotar tudo. Esses dias, eu estou te acompanhando, estou te seguindo. Esses dias eu vi que você colocou um comentário lá nos stories. O sábado eu reservo para a família. Perfeito. Se nós não colocarmos na agenda o dia de fazer uma viagem com os filhos, o dia de ir na casa visitar alguém, ou se não colocarmos assim na nossa programação, aí vai acontecer isso que o senhor acabou de falar, que a pessoa vai dizer assim, 24 horas é pouco. Não é pouco. O que está faltando é a agenda. O que está faltando é você ver as prioridades. O reino de Deus é prioridade, certo? A família é prioridade. Nós precisamos do trabalho. A vida financeira também é prioridade. Então, mas nós vamos colocar o tanto que vamos nos dedicar a cada coisa. E esse seu método 4 por 1 eu achei o máximo. Que legal. Você colocou uma agenda diária, uma agenda de oração. Achei magnífico. E uma coisa, doutor Rubens, quando eu coloco na agenda e não cumpro, eu me sinto devedor. Então, eu tenho o compromisso de orar 4 vezes ao dia. Se eu não orei na madrugada, eu já levanto de manhã devendo. Então, isso me ajuda a cuidar de mim mesmo, cuidar das minhas emoções. Eu vou contar um testemunho para o senhor rapidamente, para nós terminarmos, eu acho muito legal. Há 32 anos atrás, eu estou falando de 3 décadas atrás, eu estava no shopping center trabalhando, eu trabalhava no Center Norte, um shopping grande que tem aqui em São Paulo, e eu vi um homem parado e parece que eu conheci ele. Eu olhei e falei, conheço. Era o pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos maiores líderes da Assembleia de Deus de todos os tempos. Um homem que cuida de um rebanho gigantesco. Mas eu vi ele estava com, nós chamamos de manga de camisa de manga curta, encostado assim, olhando para um local, e eu fui até ele, eu era muito jovem, e cheguei, disse, o senhor é o pastor José Wellington? Ele disse, sim. E eu estendi a mão, saudei, e aí eu sorri e disse, pastor, o que o senhor está fazendo aqui no shopping? Aí ele olhou para mim e disse, eu vim trazer o meu netinho para brincar no parquinho. Eu prometi para ele que ia trazê-lo. E aí eu não aguentei, né? Falei, pastor, como é que o senhor consegue tempo para vir no parquinho 2 horas da tarde, trazer o netinho num dia tal? Aí ele deu um sorriso gostoso e falou para mim assim, meu filho, eu tenho agenda. Eu coloquei na agenda há um mês atrás que hoje eu traria ele aqui para brincar no parquinho.
E aí ele olhou para mim, deu outro sorriso e disse, e falando em agenda, ó, o meu tempo com ele já venceu. Estou indo embora. E foi lá pegar o menino. Quando ele foi pegar o neto, eu comecei a tremer. E ali, 33 anos atrás, 32 anos atrás, eu aprendi uma coisa impressionante, Rubens. Um homem pode ter 1000 compromissos, mas se ele não colocar compromisso com a família, ele vai abandonar a família. Ele pode ser um ancião, ele pode ser um líder, mas ele vai deixar de lado o melhor que ele tem. O maior tesouro que um ser humano tem é a família. Porque se eu ficar doente, se eu sofrer um problema, quem vai me amparar é a minha família. Por mais que a Irmandade goste de mim, por mais que os irmãos me respeitem, mas se eu perder as habilidades físicas, eu vou ficar no colo da minha família. Se eu depender de qualquer estrutura, a minha família vai cuidar de mim. E muitos líderes estão maltratando a família, estão maltratando as pessoas que o cercam para cuidar do rebanho. Mas o primeiro que eu tenho que cuidar é da minha família, e o pastor José Wellington me ensinou isso com muito, muito bom testemunho, e até hoje eu dedico um bom tempo. Eu criei 5 filhos e posso vê-los junto comigo, me abraçando. Inclusive, quem falou com o senhor foi a minha filha Evelyn. Me emocionou agora. Tem muita gente nos ouvindo aí que precisa cuidar da família. Dr. Rubens, eu tenho um menino chamado Paulo Henrique, ele ama a congregação cristã. Dá uma palavra para ele aí, irmão Paulo Henrique. Paulo Henrique? É. Que idade tem o Paulo Henrique? Tem 28, amanhã de alinhamento, ele está escrevendo aí. Oh, que maravilha! Paulo Henrique, ó, que Deus te abençoe, que seus passos sejam abençoados na terra, em tudo aquilo que você colocar a mão, que Deus prospere, crescimento emocional, espiritual, profissional e, acima de tudo, que você viva muito bem com a sua casa, com a sua família, porque é isso que nós precisamos, sentirmos bem. Onde Deus nos colocar, nós estarmos bem. Deus te abençoe, Paulo. Amém. Fica na comunhão, Paulo. Uma colocação aqui para nós encerrarmos a nossa live. Já encerrar de uma maneira maravilhosa, falando sobre família. Foi deixado um lembrete lá no Novo Testamento, falando assim, que aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Irmão, isso é muito pesado. Uma vez aqui no lugar que eu precisei falar, na congregação, numa época de festas, eu falei assim, olha, existem muitos velhinhos, existem muitos pais por aí, meio que abandonados pelos de fora. E às vezes acontece daqui de dentro também alguém abandonar. Ó, um recado, está registrado aqui, ó. Não espera a igreja cuidar dos seus velhinhos. Não deixa a responsabilidade que é sua para a obra da piedade ou para outros. Porque ficou registrado lá que quem não cuidar dos seus, dos da sua casa, é pior que o infiel, ou seja, daquele que não conhece a Deus e negou a fé. Como que eu vou mostrar o amor de Deus, irmão João, se eu não cuidar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha casa? Primeiro, mostra amor, mostra o que a graça fez comigo em volta de mim. É o primeiro. Esse é o testemunho. O testemunho de eu viver somente para a igreja afasta os meus filhos da igreja, ao invés de trazer eles para a igreja. Infelizmente, essa é a realidade de muitos anciãos, de muitos pastores, essa é a realidade de muitos líderes que estão cuidando tanto da igreja que não estão cuidando da sua própria casa. Reconhecemos que há muito trabalho na igreja, não tem dúvida, não estou dizendo para colocar de lado, mas fazer igual o exemplo que o irmão deu do pastor Wellington. Marca lá em algum ponto, ó, esse dia aqui nós vamos no shopping. Esse dia aqui é o dia inteiro para você. Olha só, eu estou dizendo o seguinte, você é prioridade na minha vida. Também. Faça a obra de Deus, trabalho, estudo, mas você é prioridade na minha vida. Glória a Deus. É isso. E isso trará unidade e trará conforto emocional para o líder, porque ele vai se sentir seguro quando chegar em casa. E terminando aqui, muito bom, gostei demais. E estou pensando o seguinte, doutor Rubens, nós falamos pouco de psicologia e pouco de psiquiatria. Foi um bate-papo. Estamos envolvidos no reino, mas tem muita gente dizendo aí manhã abençoada, eita glória, bem assim. E eu vou pedir para alguém que estiver conosco
faça um comentário. O que você está achando da live? Gostou? Foi bênção? Escreve aí o que você achou e não deixa de seguir o Rubens, por favor. E fazer o print, né? Lembra do print? Ah, vamos fazer o print. Ô, Evelyn, vou chamar a Evelyn aqui para mim tirar os comentários aqui, que eu não sei tirar. Como é que eu tiro aqueles comentários daqui para mim poder fazer o print na tela aqui? Vamos ver quem vai ficar mais bonito. Na Print. verdade, tem que ser o organizador da live. O senhor consegue tirar aí esses comentários? Aí, nos 3 pontinhos na lateral, o senhor consegue lá desativar comentários. Pronto. Aí só esperar um minutinho que tem um delay. Aí. Vamos Pastor, lá. ainda bem que tem filha para ajudar, hein? Depois dos 40, irmão, só os meninos. Vamos lá, quem vai printar a tela, printa a tela, me marca que eu vou repostar. E quem marcar o doutor também, ele pode repostar, para que as pessoas possam participar. Vamos lá. Aí, acredito que já printaram aí. Glória a Deus. Maravilha. Pastor, foi um prazer, viu? Esse encontro nosso, que estava esperado já há algum tempo. Me coloco à disposição, tá? O que precisar do meu serviço, do meu trabalho, estou à disposição. E é isso que nós queremos fazer. Falar sobre o conhecimento e ajudar os nossos irmãos, né? Nossos irmãos, nossa irmandade, né? Congregação gosta de falar irmandade. Eu vou deixar aqui um conselho último para todos que estão conosco. Se o senhor quiser voltar o comentário para a gente ver o que o pessoal está achando do trabalho, eu vou deixar um conselho muito importante para quem está conosco até agora na live. Lembre-se, psicólogo, psiquiatra, não é médico de louco, não é médico de quem não tem estrutura emocional. A alma precisa ser tratada assim como precisa ser tratado o corpo. A alma, as suas emoções, precisa ser tratada assim como você trata qualquer área da sua vida. Se você não cuidar da sua vida espiritual, ela vai diminuir e até acabar. Não adianta você estar bem fisicamente e não estar bem emocionalmente. A grande doença do século XXI é a doença das emoções. Então procure um psicólogo cristão que teme a Deus e vai lá e diga para ele o que você está sentindo, que está muito difícil, que você não está se entendendo a si mesmo. Um psicólogo cristão pode mudar a sua história. E se for necessário, esse psicólogo cristão pode te indicar um psiquiatra. E psiquiatra não é médico de louco. Há muitas doenças mentais que precisam ser tratadas e, às vezes, um simples medicamento vai mudar toda a sua história, vai mudar toda a sua maneira de ver a vida. Não deixe o preconceito te impedir de viver feliz, de estar bem. Sua vida pode estar sendo amarga, dura, exatamente porque você precisa de tratamento. Não adianta ter cólica renal e passar azeite e orar. Você pode passar azeite, pode orar, mas se a cólica renal continuar, procure o pronto-socorro. E diga lá para os médicos olharem, e de repente, num exame vai parar essa dor horrível. Você está com um problema na coluna, ore, unja, peça oração para os irmãos, mas não vai ficar travado porque Jesus não curou. Procure um médico. E assim também as suas emoções. Primeiro, procure ajuda espiritual. Mas se não resolveu, em nome de Jesus, procure um psicólogo, procure um profissional que possa te ajudar a resolver as suas emoções. Muito obrigado, Dr. Rubens. Que alegria poder conhecê-lo. Pastor, deixa eu lembrar aqui, meu Deus, pastor de Dracena, pastor Salles. Pastor Salles, um carinho muito grande pelo senhor. Disse que estaria aqui participando. Deus abençoe o pastor Salles. A todos, uma honra. É meu amigo. A live vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui, tá? E futuramente, se quiser repetir de novo, para abordar um tema específico, que hoje nós ficamos assim mais soltos, falaremos com maior alegria, tá bom? Tá certo. Eu sempre faço live aqui com convidados e de repente nós conseguimos fazer uma live onde possamos tratar de um assunto. Inclusive, quem estiver conosco aqui, comente aí o que você queria ouvir da psicologia, do Ministério Pastoral. Escreve para nós aí, de repente você pode nos dar aí um tema para a gente, qualquer dia desse, estar juntos aí, falando sobre um tema específico da psicologia e também do ministério. A minha grande pergunta, doutor Rubens, dá para unir ciência e Bíblia? Sim, dá para unir ciência e Bíblia e a vida espiritual, e eu vou falar isso aí dentro do conhecimento. Aqui no Brasil,
tem 2 núcleos nas faculdades que estuda especificamente os benefícios da vida espiritual. É o núcleo de pesquisa de espiritualidade da Faculdade Federal de Juiz de Fora, e na faculdade aqui também da USP, também tem um núcleo só de pesquisa nesses temas. O conhecimento, ele foi Deus que colocou. Ó, o que o irmão colocou, as 24 horas, Deus colocou porque é suficiente, certo? O conhecimento de Deus e o conhecimento da ciência, as duas coisas juntas, servem para nós honrarmos a Deus. Porque, no final, nós temos que sempre chegar à conclusão seguinte, que quem nos conhece, que faz a divisão em alma, espírito, juntas e medulas, é Deus. Antes de ter bisturi, antes de ter o bisturi, ele já falava de juntas e medulas, eu conheço o intento da alma humana. Exatamente. Então, a ciência é junto, a ciência mostra Deus. Eu creio nisso. Deus abençoe, uma honra. Deus abençoe, excelente semana aí. Esse final de semana prega onde? Em Rondônia, no interior de Rondônia. Oh, que Deus abençoe, acompanhe na viagem, na ida e na volta, tá bom? Abraço. A paz de Deus, Deus abençoe a todos. Amém, amém.